Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da reforma tributária. É um tema que está sendo muito objeto de discussão. Em geral, quem faz as manifestações sobre a reforma tributária são os setores financeiros, os empresários, mas nós também precisamos ouvir outras vozes, uma vez que a questão tributária é muito central. A questão tributária, ela define o processo de produção da desigualdade no Brasil. Quando os impostos são cobrados dos mais pobres e os ricos ficam isentos ou pagam muito pouco, né, é aí que tem a origem o processo de desigualdade crescente. O Brasil é dos mais desiguais, se não for o mais desigual país do planeta. Né? Para enfrentar essa desigualdade, para entrar na discussão da reforma tributária, um conjunto de entidades da sociedade civil, mais de 70, fizeram uma discussão, elaboraram um documento e, na sexta-feira passada, apresentaram ao Congresso Nacional as suas proposições. E é preciso que a gente conheça o que é essa proposta de uma reforma tributária 3S. A gente fica se perguntando, 3S? Saudável, solidária, sustentável. E para falar sobre isso, nós convidamos duas pessoas que eu vou apresentar para vocês agora, que estão vinculadas a essa articulação da sociedade civil que elaborou essa proposição. Eu quero apresentar para vocês a Livi Gerbasi. Ela é do INESC, né? Ela é graduada em Relações Internacionais, tem mestrado em Economia Política e atua principalmente nos temas de economia política internacional, África, sistemas financeiros, agências de rating, petróleo. Como eu disse, é assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Muito obrigado, Livi, de estar mais uma vez com a gente aqui. Sim, muito prazer estar de volta, Silvio. Beleza. Quero apresentar também para vocês o Matheus Fernandes. O Matheus, ele é filósofo, ele é doutor em ciência política, ele atua por 20 anos como consultor em desenho e desenvolvimento de metodologias para processos participativos. Atua diretamente no fortalecimento institucional de organizações indígenas estaduais nos últimos 5 anos, e ele é assessor de advocacy socioambiental do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, o IDS. Muito obrigado, Matheus, por estar aqui com a gente também. Bom dia, Silvio. Obrigado pelo convite. Olha, como eu falei na abertura, né, nós estamos tratando de um tema da maior importância para definir o futuro imediato, né? Como é que vai se definir a tributação no Brasil, quem vai pagar a conta, quem vai deixar de pagar a conta, quem vai deixar de ficar isento porque foi favorecido pelos interesses que governavam o país até há pouco. Então, eu queria primeiro perguntar a vocês, né? Vou começar com o primeiro, essa iniciativa, como é que ela foi montada? Quem é que está defendendo essa proposta? Antes de entrar no conteúdo da proposta, vamos ver, mas vem da onde? A pergunta foi para mim, né, Silvio? Foi. Deu um barulho aqui. Mas, bom, eu e o Matheus, a gente vai se complementando, né, ao longo da conversa. Mas, bom, a Reforma 3S é um conjunto de 73 organizações, e só sobe, que realmente, porque as organizações da sociedade civil brasileira são temáticas, né? Então, tem uma galera que discute mais saúde, uma galera do meio ambiente, né? No INESC a gente trabalha com justiça fiscal. Então, a gente uniu esse conjunto de organizações da sociedade civil para pensar junto qual era a reforma tributária que a gente queria, né? Não ser só pautado pelo que está sendo colocado, mas, de fato, pensar junto qual seria o ideal, né, para a gente também tanto atacar a questão que é, né, como tu já levantou, que é crucial, central, da desigualdade, como o sistema tributário brasileiro sendo um gerador de desigualdades, e daí vem o Solidária, que também é uma proposta
que também já tinha aparecido, né? Isso também, a reforma 3S não é uma coisa de agora, a gente já está lutando por ela há algum tempo, e a gente, na parte do Solidária, né, teve uma grande incentivo, uma grande movimentação ano passado para colocar uma emenda na PEC 45, em uma das PECs, para que, de fato, a gente tivesse uma redução das desigualdades, né, uma reforma solidária por meio da reforma tributária. Então, essa iniciativa já está aí há algum tempo tentando cavar esse espaço no Congresso Nacional, aumentar o debate, porque realmente há uma tentativa de que o debate fique somente no consumo, e isso tira muitas possibilidades de a gente, de fato, reformar o sistema tributário brasileiro. E acho que é isso. E estamos aí, relançamos agora, né, na terça-feira, com um conjunto de organizações, entregamos os principais nomes ali do GT de Reforma Tributária, o Aguinaldo, o Reginaldo, e aí agora estamos em conversa com parlamentares e também querendo divulgar para a sociedade essa proposta. Muito bom. Então, Matheus, vamos continuar esse papo. O que vocês querem? Vocês fizeram uma análise da atual estrutura tributária para poder pensar propostas? Foi feita alguma análise desse tipo? Sim e não, Silvio. Na verdade, ninguém sabe exatamente como é a estrutura tributária no Brasil hoje, porque a gente tem milhares de leis e regulamentos sendo criados, inclusive, quase diariamente, para poder ordenar esse caos que a gente chama de inferno tributário. As pessoas até ultrapassaram, já não chamam mais nem de caos tributário. Hoje é um inferno tributário, porque, de fato, o Brasil é um dos países que mais consome horas de trabalho, né, de contadores, de pessoas ligadas à tributação, para poder fazer o cálculo, né, de quanto elas devem, né, para o Estado, e para que elas possam efetivamente pagar, né, sem que a justiça acione, né, de volta, dizendo, olha, você esqueceu esse detalhe aqui. Ainda assim, mesmo sendo um dos países no mundo, talvez o penúltimo país no mundo, a gastar mais horas para poder saber quanto deve, o prejuízo que a gente tem com cobranças de tributos que não foram pagos corretamente, ou com ações na justiça que estão, né, exigindo a revisão de determinados tributos, também é imenso. Então, assim, é um inferno para todo mundo, tanto para quem cobra, quanto para quem recebe, né, no caso, a União, os estados e os municípios. Mas, ao mesmo tempo, Silvio, você tinha perguntado, né, por quê, né, por que se preocupar com isso, por que o cidadão comum devia se atentar para esse tema da reforma tributária. E o importante que a gente precisa ter na mente, eu sei que é um número absurdo, a gente não consegue nem imaginar esse número, mas hoje a gente está falando, quando a gente pensa em reforma tributária, da distribuição do orçamento, né, do orçamento do governo federal. Esse orçamento hoje, ele está na casa de 5,3 trilhões, com T de tatu. E a gente tem desse orçamento de 5,3 trilhões, a gente tem 2 trilhões, ou seja, um pouco menos da metade disso, que vai para a dívida pública e vai para pagamento de juros. Mas você ainda tem outros 2 trilhões que ficam para serem distribuídos pelos estados, pelos municípios, né, que chegam nas cidades e que, obviamente, chegam na União para poder pagar o funcionalismo público, pagar as políticas públicas, né, pagar o custo da máquina. Então, o cidadão que quer saber o que está acontecendo com, né, pelo menos esses 2,3 trilhões, devia se atentar, né, para o que a reforma tributária está propondo. E, de fato, a reforma do consumo, a Liv falou muito bem, ela, obviamente, é um pedaço só, né, do que a gente precisa fazer, a gente precisa olhar para a tributação sobre a renda, né, principalmente quando a gente pensa, não é na minha renda, né, do trabalhador que recebe 1, 2, 3 salários mínimos, não, a gente está falando também na renda daqueles que não pagam tributo, por exemplo, sobre os lucros e os dividendos, né? Então, você recebe, para além da sua renda do seu trabalho, você recebe lucros que a sua empresa distribuiu para os acionistas, né? E isso hoje no Brasil, por exemplo, não é tributado. Você precisa pensar em como é que você vai tributar o patrimônio. Então, pessoas que são ricas, que têm mansões, que têm jatos, que têm carros, né? Essas pessoas, elas pagam proporcionalmente muito menos tributo do que o trabalhador que vai lá e consome a sua cesta básica. No entanto, a discussão que a gente tem hoje é do consumo. E aí, Silvio, também é importante a gente prestar atenção, porque é muito fácil a gente olhar para a grama do vizinho, né, e querer taxar só os super ricos e querer olhar para quem tem muita renda. Mas o trabalhador que vai no mercado todos os dias, que compra a cesta básica, ele precisa estar atento fundamentalmente no consumo. Porque é no consumo que a gente pode fazer 2 coisas. Primeiro, economizar no dia a dia, né, ou gastar mais por tributos, né? E a segunda coisa que a gente também pode fazer é mudar os hábitos da sociedade, né? Então, uma coisa depende da atitude individual, né? Então, você vai consumir mais ou menos,
né? E aí você vai pagar mais ou menos tributo, ok? Mas o outro tem a ver com ato coletivo, tem a ver com uma regra coletiva que é quais são os produtos que a gente vai investir, quais são, né, os bens que a gente vai querer que a sociedade consuma mais e quais são os produtos que a gente vai limitar, né, o apetite de consumo quando a gente aumenta, né, o preço. Então, a gente teve no Brasil, por exemplo, históricos, né, de muito investimento em produção de automóveis. Né? Mas como que se deu isso? Por que as pessoas compravam automóveis? Porque estava barato? Não, porque a gente mexeu no tributo, a gente mexeu no imposto que era cobrado, no IPI, no caso, que era cobrado para a produção de carro. E aí ele fica mais barato. Não é que teve uma mágica e o carro ficou mais barato. E aí você teve um aumento do consumo de carro, de veículo, de pessoas comprando veículo. E a gente tem, por outro lado, uma poluição explodindo, né, nos grandes centros e tráfego, enfim, todos os problemas decorrentes disso. Então, olhar para a reforma tributária é olhar para o modo como a gente convive, né, nesse espaço em que nós somos, além de cidadãos, consumidores. Vamos continuar esse papo, Livi. Me diga uma coisa, vocês conseguem identificar quais são os principais mecanismos que geram a desigualdade? Olha, eu acho o Matheus já deu algumas dicas, né? Mas a questão é essa principal, né? Relação entre regressividade e progressividade do sistema tributário, né? O que é isso? A progressividade tende a pensar quem paga mais é quem tem mais, né? Ou quem recebe mais. Então, renda e patrimônio, né? Então, vai ter a progressividade disso. Enquanto os impostos regressivos são aqueles que não importa quanto tu faz, não importa quanto tu tem, tu sempre vai pagar a mesma coisa. Os impostos sobre consumo são isso. Né? Então, é por isso que a gente chama que os impostos sobre consumo são regressivos. Então, eles estão... E eles são, por isso, logo, geradores de desigualdade. Porque, independentemente de quem está pagando, todo mundo vai pagar o mesmo imposto pelo computador ou pelo serviço, pela aula, não sei, né? O mesmo imposto quando tu compra o bem ou o serviço. Então, é por isso que eles são chamados de impostos regressivos, os do consumo. E o da renda e o patrimônio podem ser mais ou menos regressivos de acordo com a estrutura daquele imposto, mas eles têm essa ideia da regressividade neles, né? Da progressividade neles. Então, a gente tem a tabela do imposto de renda que vai aumentando, né? De acordo com a questão. E por que o Brasil vira esse lugar desigual? Porque a gente... né, tem muito apego ao imposto sobre consumo, né, que é o quê? ICMS, né, ISS, esses impostos PiscoFins, esses impostos que eles são meio que a base, né, da tributação brasileira hoje em dia. E isso não precisa ser assim, né? Os países, tanto os países da OCDE quanto a Europa, eles vão tributar menos sobre consumo e daí vão tributar mais sobre renda e patrimônio. Isso é, vão depender mais dos impostos que os ricos estão pagando, os que podem mais, os que têm mais bens, né? Então, a nossa estrutura tributária gera desigualdades, porque a gente tem uma muito forte sobre o consumo, né? Uma estrutura tributária que é muito dependente do consumo e pouco dependente de taxar para renda e patrimônio. E é por isso que a gente tenta defender, né, principalmente no S do Solidária, essa, de fato, uma reforma para mexer na origem da desigualdade do sistema tributário, que é essa distribuição da carga tributária entre consumo e renda e patrimônio, né, entre impostos regressivos e progressivos. E daí, olhando esse específico que o Matheus falou, né, o imposto sobre dividendos, para mim, ele ilustra muito bem o nível da desigualdade que os impostos acontecem no Brasil. Porque os impostos sobre lucros de dividendos é o que, né, as pessoas recebem por terem ações em empresas, né, ou serem sócios de empresas. E daí eles não são taxados em nada em relação a isso. E a burguesia do Brasil, né, os grandes capitalistas, todos eles vão receber assim. Eles não vão receber CLT, entendeu? Eles não têm contrato CLT. Eles vão receber por participação de lucros. Então, essa galera não está sendo taxada em nada. E isso é uma exceção absurda do Brasil. Todo o resto do mundo, essa galera é taxada. Porque hoje em dia é uma forma de tu receber renda, né? A gente não pode ignorar isso. Mas não, por isso o Brasil tem essa exceção que, né, transforma ele meio que num paraíso fiscal para essa galera, porque essa galera realmente não está pagando. E daí isso se reflete não só na distribuição, na questão da desigualdade de renda, que é a que a gente está falando principalmente aqui, mas é claro que também vai se refletir na desigualdade de raça, na desigualdade de gênero. Já existem estudos que mostram que as mulheres pagam mais imposto de renda de pessoa física que os homens. Por quê? Porque os homens brancos são os mais beneficiados do imposto da isenção de imposto de dividendos.
As mulheres que estão no topo não estão lá por causa disso. Então, pode ser por CLT ou por serviço público, por outras questões. Elas não se beneficiam tanto dessa isenção. A população negra é a mesma coisa. Saiu recentemente um estudo do MAD, lá da USP, que mostra que é isso. Os 10% mais ricos, eles não são donos de capital. Então, eles não vão ter essa grande isenção fiscal. Isso é uma coisa que daria para mudar rapidamente, não precisa nem de Constituição, de mudar a Constituição para instituir o imposto de lucros e dividendos no Brasil. Não poderia ser muito mais simples do que essa reforma do consumo e traria uma arrecadação enorme para o governo. Então, aí algumas dessas propostas que a gente está tentando trazer para o Congresso Nacional. Bom, então vamos entrar nas propostas, né? Vocês estão falando de uma reforma tributária saudável, solidária e sustentável. Vocês podem detalhar do que está se tratando? Matheus, pode ser? Pode sim, Silvio. Inclusive, eu ia já pedir a fala aqui para poder justamente complementar a Liv nesse aspecto. Você tinha, logo no início, falado sobre o 3S, e de fato é um nome que a gente colocou provocador, né, para a gente, enfim, fazer um paralelo aí com o 3D, né, com a gente pensar uma reforma que seja de fato tridimensional. E eu acho que o que a Liv insiste, né, na fala dele, lembrar para a gente, é que a reforma ela continua ainda muito unidimensional, né, ela continua tratando de um dos aspectos, né, da tributação, que é do consumo. Claro que dá para a gente, né, justificar, e o governo está justificando nesse sentido, que quando eu começo pelo consumo, eu começo pela fatia mais complicada, né, então a gente tem aí 5 tributos diferentes, né, a Liv já mencionou alguns, ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, então você tem esses tributos que são realmente o inferno tributário, né, para todo mundo, e você tem a maior parte da arrecadação, né, vindo desses tributos, porque, de fato, como a Liv explicou, né, todo mundo consome, né, todo mundo tem que comprar alguma coisa em algum momento, né. Então, a arrecadação vem muito desses tributos, da reforma, né, da parte do consumo, e, ao mesmo tempo, o caos está nesse lugar. Então, vamos começar dali? Ok, a sociedade civil topou, né, precisamos começar por algum lugar. No entanto, se a gente vai falar, né, sobre o ambiente tributário do Brasil, se a gente vai falar sobre a arrecadação, se a gente vai querer pontuar como é que a gente, como você explicou no início, né, reequilibra a balança de quem paga mais e de quem paga menos, é impossível. Não dá, e a gente precisa ser muito claro quando a gente menciona isso, não dá para a gente falar só sobre o consumo, né? Porque a gente tem outras discrepâncias nessa tributação que são tão ou mais absurdas, né, do que o inferno tributário. Então, alguém que está na base, né, da pirâmide de cobrança de impostos pode dizer, olha, se vocês, empresas, vivem um inferno de serem taxadas e de, né, gastar muitas horas para poder cobrar o tributo, eu vivo um inferno de ter que pagar muito imposto todos os dias. Impostos, inclusive, que eu não posso escolher pagar ou não. Porque quando eu compro a passagem de ônibus, tem um imposto. Quando eu compro o arroz, tem um imposto, né? Então, também, né, o inferno depende, né, de onde você está localizado. Então, você me estava me perguntando, então, de onde é que vem, né, essa questão da desigualdade? Ali me chamou a atenção já para um lado, né, da desigualdade, como a gente está querendo evidenciar. A gente está falando sobre uma reforma 3S, ou seja, uma reforma que seja tridimensional, né? Também na parte da desigualdade tem 3 dimensões muito explícitas aí, né? Você tem essa dimensão da desigualdade que ela é ligada a quanto dinheiro você tem, né? Mas também, e aí, claro, a parte da solidariedade, né, da justiça social, ela vem para tentar preencher lacunas nessa geração de desigualdade social, né, que tem a ver com a desigualdade econômica, né? Mas tem outros 2 tipos de desigualdade que também são e a gente viveu isso agora, nos últimos 2 anos, que é a desigualdade de acesso a uma boa vida, a saúde, né? Quando a gente fala de boa vida, um dos aspectos da boa vida, é claro que é a saúde. Aliás, é muito comum, né, as pessoas, né, desejarem, olha, eu desejo que você seja muito feliz, que você tenha saúde, né? Por quê? Porque a gente sabe que saúde é o aspecto talvez mais fundamental para você ter uma boa vida, às vezes mais do que o dinheiro, né? Em algumas circunstâncias, o dinheiro não compra a sua saúde, né? Então, a gente precisa, quando a gente olha para a dimensão da geração de desigualdade, a gente precisa lembrar quem é que tem acesso à saúde de qualidade, né, no Brasil. E aí, quando a gente fala de acesso à saúde, a gente também precisa se lembrar, Silvio, que toda a parte que gera, né, questões insalubres, situações insalubres, precisam estar consideradas quando a gente fala, por exemplo, de consumo,
né? Então, olhar para o consumo é olhar para o que a gente consome, né? Quem mora num bairro nobre, que tem a sua feirinha de orgânicos na porta de casa, que manda a sua empregada ir lá comprar os alimentos, né, e manda cozinhar e tal, essa pessoa tem acesso a um consumo saudável que outras pessoas que estão numa periferia, andando 4 horas de ônibus, comprando um salgadinho no intervalo entre um bico e outro, não conseguem ter acesso. A gente não está falando só de SUS, embora o SUS seja importante, mas a gente está falando sobre as condições para ter acesso a bens de consumo, a produtos, a serviços que sejam saudáveis, né? Aquela socialite que tem acesso a uma massagem, né, que tem acesso a uma academia, tem acesso a bens de consumo de saúde, serviços de saúde que o trabalhador às vezes não tem. Então a gente precisa investir, né, em acesso à saúde. E aí a última coisa, só para finalizar, a terceira dimensão, que a gente tem falado hoje em dia muito da sustentabilidade, mas a sustentabilidade é o aspecto positivo. Mas você estava perguntando para a gente sobre a desigualdade, né? A sustentabilidade seria a igualdade, né? Todo mundo com a possibilidade de se sustentar ao longo do tempo, né? Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental. Isso é a sustentabilidade. Mas onde é que é a geração da desigualdade? Eu trago um exemplo claro para você que você vai ver que ele é quase autoevidente. Se você circula num bairro nobre, você vê que tem casas baixas e árvores, né? Aquele bairro arborizado, aquele bairro verde, né? Você vai numa periferia, você não vê isso. E as pessoas, né, com aquele preconceito contra pobre, dizem, porque o bairro da periferia não tem árvore porque o pobre não liga para isso, porque o pobre não quer isso, porque o pobre não pinta a casa. Não. É que não dá para ter a arborização, porque a arborização, uma das questões em muitas cidades, é pública. Tá. Não é o cara ir lá e plantar a sua árvore. A arborização é um serviço público. Esse serviço público ele tem um custo. Esse custo vem da cobrança de impostos. Então, a questão do racismo ambiental é um outro gerador de desigualdade. Matheus, deixa eu entrar aí pelo seguinte. Você está apresentando o que seria uma sociedade melhor, com mais arborização, com isso, com aquilo, né? Eu queria focar mesmo na questão dos tributos. Nós estamos falando de uma reforma. Vocês estão propondo mudanças. Que mudanças são essas no tributo que vai gerar essas mudanças na sociedade? Mas eu queria focar no tributo. Você pode... Já posso te dizer um princípio geral e que ele vai ter que se desdobrar em algumas ações práticas do ponto de vista da tributação. Tá. Quando a Liv fala, por exemplo, do princípio geral, que na parte da justiça social, né, no S de solidário, você tem quem ganha mais, né, paga mais tributo. Então, se eu recebo, né, muito recurso, eu preciso pagar mais tributo, né? E quem ganha pouco devia pagar menos tributo. Ok, se a gente tem acordo sobre isso, então eu proponho um outro, cuja lógica é igual. Quem polui mais precisa pagar mais. Porque os ricos, eles não só consomem muito, eles não só gastam muito, eles também poluem muito. Tanto que as grandes nações desenvolvidas do mundo são as que mais poluem, são as que mais emitem carbono no mundo, né? Não são as nações em desenvolvimento, as nações do sul global. Não são essas as que contribuem com as emissões, né? O caso do Brasil é um caso atípico, por quê? Porque a gente emite muito por desmatamento. E a gente já sabe hoje que a gente investindo em redução da desigualdade, a gente também tem um impacto na redução do desmatamento, né? Porque a gente sabe que desmatamento muitas vezes, falta de condições de poder explorar outro tipo de atividade. Então, esse princípio de poluir mais, pagar mais, é fundamental. Tem uma outra proposta, Silvio, aí eu queria também escutar a Liv sobre isso, que tem um conjunto muito grande de propostas para a justiça social. Uma outra proposta que a gente tem trazido é do que a gente chama de IBS ecológico. O IBS ecológico essa proposta da reforma tributária, ela trata sobre um imposto, ela trata sobre juntar todos os impostos num só, tá? Esses impostos do consumo, vai juntar num só. Qual é esse imposto? IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O que a gente está propondo é o seguinte, olha, esse imposto único, né, que vai ser cobrado de todas as pessoas ao consumir alguma coisa, ele tem que ter um critério ecológico na hora de redistribuir o que foi arrecadado para os estados e os municípios. Qual é esse critério ecológico que a gente diz? Vou citar 3 para você que são super impactantes do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas. Não é sobre bichinho e plantinha que a gente tem falado só, tá? Mas vamos começar com bichinho e plantinha. Áreas protegidas. A gente precisa ter árvore em pé. E a gente precisa dizer para os municípios e para os estados que tem árvore em pé, que tem áreas protegidas, né, unidades de conservação, inclusive terras indígenas com toda a sua cultura sendo desenvolvida naquele estado e naquele município, isso vale dinheiro.
Então, o Estado e o município recebem uma parcela, né, maior, porque ele tem uma área protegida no seu território. Se o prefeito investiu em saneamento ou investiu em tratamento de resíduos sólidos, ou seja, é meio ambiente urbano, ninguém quer ter um lixão do lado de casa, né? Ninguém quer não ter acesso à água potável ou a esgoto tratado. Então, se o prefeito fez obra de saneamento, ou seja, se ele inaugurou bueiro, e nenhum prefeito faz isso porque não dá voto, né? Mas se ele topou fazer isso, se ele bancou isso no município dele, ele precisa ser recompensado, né? Então, a gente vai e redistribui uma parcela maior desse imposto para esse município. E a terceira e última proposta que a gente tem, hoje em dia é muito fácil você verificar o quanto é importante isso, Silvio. Os municípios que toparam fazer um plano de adaptação e mitigação da mudança climática, ou seja, que estão se precavendo diante do desastre climático que está atacando vários municípios. O prefeito que investiu em fazer esse plano, investiu em implementar esse plano, né? Então, ter áreas de habitação mais seguras, né? Ter mais áreas verdes no seu município, o prefeito que topou isso, ele precisa ser recompensado. Muito bom. Deixa eu entrar na conversa. Então, essa é uma proposta. Então, nós vamos deixar a Livi assistindo o nosso papo, né? Vai lá. Livi, entra um pouco nos pontos da carta, que eu tive a oportunidade de ler o manifesto. Tem algumas coisas lá que são proposições de caráter mais tributário mesmo, não é? Sim. Eu acho essa ideia do IBS ecológico que o Matheus trouxe é muito legal, porque a gente já tem o ICMS ecológico com uma experiência em estados e municípios, e de fato funciona, traz resultados. Essa ideia, né, é uma ideia tributária de redirecionar a tributação do IBS, né, não tudo, claro, é uma parte sempre, né, mas de acordo com os critérios ambientais. Mas vamos ver outras propostas, então, nessa área tributária. Para o Solidária, para o S do Solidária, tem esse princípio, né, que, como eu falei, o Matheus falou bem, né, de redistribuir consumo e renda e riqueza, mas tem as coisas mais específicas, né? Então, o fim da isenção de tributos de lucros e dividendos, que a gente já conversou aqui, a regulamentação do imposto sobre fortunas, que é uma coisa que a gente está também há tempo, né? Na Constituição já coloca que a gente tinha que ter esse imposto há muito tempo, mas nunca foi regulamentado. E aí, grandes fortunas, a gente está falando grande mesmo, tá? Provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo não vai entrar nessa categoria. Também existem os nossos impostos sobre renda e patrimônio, são um pouco progressivos, principalmente os de patrimônio. Então, para melhorar a progressividade do imposto sobre herança, nosso imposto sobre herança é ridículo no Brasil comparado com, principalmente, os países desenvolvidos. A galera fica com a maior parte do dinheiro, né, na herança, e daí isso é muito gerador de desigualdade também, né? Porque daí vai passando essa renda e vai só se acumulando. Aumentar a progressividade do ITR também, né, que é o territorial rural, principalmente botando uma função, colocando a função social também da terra como uma questão tributária também. E melhorar a progressividade do IPVA, né? A gente tem, por exemplo, lanchas, grandes iates, essas grandes embarcações, elas não pagam hoje imposto, né? Então, a gente quer que elas comecem a pagar imposto também. Então, tem que melhorar essa progressividade. No parte do saudável, né? Acho que o sustentável, o IBS ecológico, o Matheus falou bem. Na parte do saudável, a proposta é a gente ter um imposto seletivo, que pode ser tanto para a questão de sustentabilidade, mas aqui eu vou falar da questão de saúde. O que seria isso, né? Como o Matheus explicou super bem, é isso. Os impostos, eles têm tanto esse papel de arrecadação, mas eles também têm esse papel de orientar consumos e expectativas, né? Porque isso, se tu aumenta o imposto, tu aumenta o preço. O imposto seletivo seria para desincentivar as pessoas o consumo de alimentos que elas estariam, né, teria grandes danos para a saúde, como ultraprocessados, álcool, tabaco e agrotóxicos. E também pensar, porque muito desses... qual o problema, né, de a gente ter... Na verdade, no Brasil, não é que... Já vou entrar nisso, não é que a gente taxa, a gente né, dá incentivo fiscal para essas empresas. Então, é outro nível, né? Mas, bem, agora me perdi. Sim, a ideia é que essa tributação, ela também seja vinculada diretamente ao SUS, porque também, na medida em que a gente deixa esses consumos né, soltos, e isso leva a doenças maiores, o sistema de saúde fica pressionado, né? Então, por isso que a gente pensa em fazer essa vinculação com o SUS. E, por fim, a gente tá aí também há alguns anos pressionando para uma reforma mais ampla nos gastos tributários, né, nos incentivos fiscais,
no Brasil hoje, que daí tem problema tanto nos 3 S's, tem problema nos incentivos fiscais, né? O que é isso, né? Quando o governo deixa de pagar, deixa de cobrar o imposto de algum setor específico da economia para tentar, de novo, incentivar alguma coisa, né? A gente precisaria de um processo geral de revisão dos incentivos fiscais no Brasil, porque a gente dá incentivo fiscal para agrotóxico, para toda a indústria de bebidas, para combustíveis fósseis, indústria de petróleo, de gás. Todos esses setores, eles não só, não é que eles estão sendo taxados, né? Que a gente dá subsídios para esses setores, então a gente incentiva mais do que o normal esses setores. Então a gente também teria que passar por esse processo de revisão de incentivos. Silvio, se você me permite só adicionar um número ao que a Livi falou, que é estarrecedor. Assim, quando a gente fala de incentivo a determinados produtos, a determinada cadeia, né, produtiva, o pessoal que faz parte dessa cadeia sempre fala, mas é porque a gente precisa de incentivo, porque afinal de contas, né, sem eles a gente não vai produzir, são bens essenciais, são coisas que a gente precisa. Ok, mas olha só o número. Só de agrotóxico, por ano, o governo paga 14 bilhões para ter agrotóxico colocado na sua comida. A gente paga, e quando a gente fala o governo, não é ele lá, é nós aqui, são os nossos impostos, e a gente está escolhendo ou deixando... Você está dizendo, paga por conta da isenção tributária, é isso? A gente paga por conta da isenção, é um benefício, na verdade, o governo está dizendo o seguinte, olha, eu vou incentivar o uso de agrotóxicos com 14 bi. E aí, quando eu vou para a indústria de combustível fóssil, tudo bem, gente, a gente precisa andar de carro, tá ok, precisamos consumir algum grau ainda de combustível fóssil. Se você é dessa vertente, tudo bem, a gente respeita, mas olha só o número absoluto. A gente está falando de 118 bilhões, com B de bola, só em 2021. Né? Então, o governo está adicionando na conta das petroleiras, né, 118 bi em um ano. Né? Por isso a gente vê, né, as empresas de petróleo, aqui no Brasil talvez seja menos evidente, porque a gente tem uma grande empresa de economia mista, né, estatal, mas de economia mista, que é a Petrobras, mas nos outros países é estarrecedor. Você tem Shell, você tem todas essas empresas lucrando trilhão. Tem um lucro de trilhão. E aí, Silvio, esse lucro vai para o capitalista, vai para o sócio da empresa como lucro e dividendo, e ele recebe sem pagar nada de imposto. Essa é a lógica. Eu não sei porque que a gente não está na rua fazendo piquete contra isso, entendeu? Eu não consigo entender. Então, você precisaria entender por que não está há muitas décadas sem essas manifestações. É isso. Porque, na verdade, essa política tributária, ela vem de muito tempo atrás e ela é o controle, o poder, vamos dizer assim, desse grande capital para controlar o Congresso, para controlar a justiça, enfim, né? Então, a minha pergunta é, vocês estão pensando em mobilizar uma campanha em relação a essa proposta dos 3 S's? O que é que essa coalizão quer fazer daqui para frente? Livi. Bom, essa é uma boa pergunta. Está aí nosso manifesto, né? Lançamos na última terça-feira. E sim, a gente vai continuar batalhando, né? A questão é que o cenário no Congresso Nacional ele é difícil mesmo, né? E também já botando essas perspectivas, né? É isso, o governo tentou fazer essa reforma fatiada, né? O que é isso, talvez seja o que é necessário, porque o nosso sistema tributário é muito difícil, né? Então, e realmente a questão do consumo, né? Talvez tenha que ser primeiro mesmo, é o mais complicado, assim, não é que a gente está indo totalmente contra o que está acontecendo, mas a gente também fica preocupado, porque isso, a gente está há muitos anos, né? Muitos anos tentando passar uma reforma tributária no Brasil. Essa discussão não é de agora, não é uma discussão que vai ser resolvida em 2, 3 meses, né? Mas é um pouco o que o governo está querendo. Ele está querendo já mostrar resultado e mostrar que tem uma reforma. E daí a gente até agora nem conhece o texto, né? O texto que vai ser de fato discutido. Eles estão aí nos GTs, e daí estão ouvindo certos setores da sociedade. Então, uma coisa que a gente já faz e vai continuar fazendo é continuar pressionando para entrar nesse espaço, né, do GT no Congresso Nacional, tentando audiências públicas, tentando que não seja só representantes da indústria e do agronegócio lá dentro, então tentar trazer outras perspectivas, tentar trazer movimentos para dentro daquele lugar, ainda que seja, de fato, muito difícil.
e pressionar que não seja uma reforma tributária só, é isso, que se acabe nessa aprovação dessa nova PEC 45, misturada com a 110, misturada com o governo, vamos ver o que vem, né? Mas a gente vai continuar nessa luta e nessa pressão do Congresso Nacional e também aumentar a nossa mobilização, né? Com redes, com jornais, com... A gente, né, já convidamos a todos aqui, né? A gente aceita assinaturas no nosso manifesto pela reforma tributária 3S, no pelacidadania.org.br, @reforma-tributária-3S, ou só joga Reforma Tributária 3S no Google, que também dá certo. Tanto organizações quanto pessoas podem assinar o nosso manifesto, nos ajudar a espalhar por aí. E é isso. Acho que... Não sei, Matheus, quer me complementar? Eu acho que, Silvio, eu queria aproveitar a tua audiência aqui. Deixa eu só colocar uma questão, que depois, quem sabe você incorpora isso também. Né? Eu estou achando que tem dois grandes eixos essa proposta de reforma que está aparecendo no Congresso e que vocês enfatizaram. Né? Quer dizer, a primeira é simplificação de tributos, porque, de fato, tem um emaranhado aí que foi sendo construído que torna muito difícil para o próprio empresário acompanhar e fazer tudo direitinho, né? Então, esse aspecto é um aspecto que há uma concordância universal. Ninguém vai querer ir contra uma simplificação dos pagamentos dos tributos que vai facilitar a vida de cada um, né? Isso. A outra questão é aquela frase que o Lula falou na sua campanha: nós temos que botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, né? Mas essa é uma proposição que incomoda, né? Então, o que vocês estão avaliando? Como é que essa reforma tributária vai rolar no Congresso? Vocês estão achando que há alguma possibilidade mesmo de mudar o perfil da tributação? Matheus. Silvio, eu acho curioso que o Lula, enfim, acho que a tua audiência aqui, nós que estamos aqui, somos admiradores, enfim, é um personagem político dos mais importantes que a gente tem aí nesse século, obviamente. Mas, até por conta disso, né, ele é muito sagaz nas frases dele que ele usa, né? Tem uma força aí nessa frase que é o seguinte: vamos colocar o pobre no orçamento, né? Significa, olha, eu preciso pensar na justiça social, né? Que é o que a Liv está o tempo todo insistentemente dizendo. A gente não pode esquecer da desigualdade, né? Da regressividade, a gente não pode deixar isso para depois, né? E aí o Lula também fala, temos que botar, então, o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, que é justamente a reforma que a gente está dizendo que talvez seja a próxima etapa, né? Sobre a renda, né? Revisando aí a tabela de imposto de renda, que não precisa de PEC, né? É uma reforma relativamente mais simples, né? Embora gere muito embate. Mas olha o que o Lula deixa de dizer, né? E esses personagens, eles às vezes dizem mais na entrelinha, né, do que na frase que ele disse. Ele não falou sobre o consumo, né? Então, quer dizer, ninguém está falando sobre o consumo, mas o consumo é a reforma que a gente está propondo agora. Então, eu queria saber qual que é a proposta do Lula, né, para a reforma do consumo, porque, ao mesmo tempo, não é tanto botar o pobre no orçamento e não é tanto botar o rico no imposto de renda. Então, o que a gente está falando agora, nesse momento, é jogando luz, né, para o que está na pauta de discussão, sem que a gente esqueça que essa discussão ela precisa ser tridimensional. Ela pode ser faseada, mas ela não pode trair as promessas de campanha do governo que foi eleito com 60 milhões de votos, né? E é isso que a gente tem ainda, né, convidado que a esquerda, o governo, o próprio PT, não deixe de lado, não abandone, né? E aí eu queria aproveitar a tua audiência aqui, que eu sei que é poderosa nesse sentido, para convidar os partidários do governo, enfim, a ala do PT que está lá. A gente tem o Reginaldo Lopes, que é o presidente, né, desse grupo de trabalho, coordenador, na verdade, né, desse grupo de trabalho, é do PT de Minas Gerais, um político já experiente, um político que, enfim, foi colocado ali na coordenação para justamente fazer, né, essa composição, para que eles olhem, né, para a tridimensionalidade da questão. A gente não tem, Silvio, uma mulher, a gente não tinha uma mulher no grupo de 12 parlamentares. A Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, acabou de entrar, né, no meio dessa semana agora, no grupo de trabalho. Não tinha uma mulher, era um grupo só de homens, né? Outra questão, a gente não tem uma audiência sobre a questão
da sustentabilidade, a gente não tem uma audiência sobre a questão da saúde. Quando a gente discute saúde nessa reforma tributária, Silvio, olha só que chocante isso. Sabe quem é que fala? Os planos de saúde privados. E sabe o que eles falam? Vai aumentar muito a tributação. Por quê? Porque é tributo sobre o consumo, né? Então, as indústrias, quando são tributadas, elas recebem, para não ser tributada várias vezes, né? Cada vez que eu compro um insumo, eu compro uma máquina, eu compro um produto, né? Eu pago imposto. Então, na cadeia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber os créditos, né, desse imposto que eu fui pagando, porque senão eu pago várias vezes o imposto. Ok, estamos de acordo com isso. Isso é parte da simplificação, né? Eu não ficar tributando várias vezes. Mas um serviço, uma pessoa que presta um serviço, ele não tem insumo, ele não compra coisas, né? Ele não compra máquinas, né? Então, o plano de saúde, a escola privada, ela não vai conseguir ter crédito. Então, ela vai pagar a alíquota cheia, de uma vez, pá, 25%. Aí o plano de saúde vai e fala, olha, eu vou deixar morrer velhinho na fila. É isso, essa é a ameaça. E o SUS não está na mesa de debate. As organizações que trabalham com saúde, com imposto seletivo, com tabaco, né, com controle do tabaco, com controle do álcool, que é um mal social, é uma chaga da sociedade isso, não estão na mesa de debate. Né? Você sabe que eu tenho uma dificuldade de estabelecer essas conexões que você está fazendo? Porque eu acho que o SUS, por exemplo, na sua dinâmica, ele depende de muitas outras coisas também, né? Quer dizer, e o fato de você ter uma tributação mais justa, eu acho que ajuda a funcionar o governo como um todo, né? E eu fico com dificuldade de botar caixinhas, sabe? Quer dizer, o tributo tal vai para tal lugar, porque no fundo a gestão tem que ser integrada. Né? Claro. Não, e essas caixinhas, Silvio, elas, na verdade, a gente coloca elas porque em algum momento é como a gente... Eu não gosto muito dessa analogia de orçamento com a nossa casa, porque não é real, tá? Isso é uma falácia. Mas, para facilitar talvez o entendimento, e é isso que às vezes o Lula faz e ele se dá bem com isso, vamos pensar em casa. Olha, eu tenho várias pessoas morando na mesma casa. Se o orçamento da casa é um só, na hora que eu vou distribuir para as pessoas comprarem as suas coisas, entrou numa caixinha, né? Entrou no bolso de uma pessoa. Então, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Olha, tem um orçamento geral da União e esse orçamento ele vai ser distribuído para a área de saúde, né? E a gente está falando sobre saúde pública, tá? Então, quando o plano de saúde privado ele recolhe o imposto, ele devolve para o governo e o governo distribui para o SUS. Então, não é que o imposto vai para o SUS, porque não existe um imposto, não existe o que a gente chama, a Liv sabe disso, talvez explique melhor do que o carimbo. Não tem uma receita carimbada, que isso aqui vai para tal coisa. Não, tirando saúde e educação, que na Constituição está dizendo que tem que ser destinado recursos para isso, mas as outras áreas não. É meio discricionário que a gente chama, ou seja, o governo pode decidir. E eu também concordo com você. Olha, cada época tem, né, precisamos de mais uma coisa, mais outra. Então, realmente não tem as caixinhas. No entanto, os setores estão lá representados nas audiências. Silvia, é isso que a gente não pode se deixar enganar. Quando a gente fala, é tudo uma coisa só, ok, mas a indústria sabe que não é. A agricultura sabe que não é. E eles estão lá na mesa. Agora, nós não. Você tá focando na tributação sobre o consumo, né? Quer dizer, e a tributação direta, ela não é importante, Livinho? A gente já discutiu bastante aqui, né? Ela seria fundamental a gente estar discutindo a questão direta, né? Com certeza. Essa questão de a gente estar focando tanto em consumo também é que leva a ter essas audiências que só olham para imposto sobre consumo. A gente estava lá, né, uns dias atrás, e realmente está lá cada setor, porque também uma coisa que é um pouco revolucionária, que pode ser revolucionária dessa reforma, é que os novos, esse IBS não aceitaria benefício fiscal, né? Então a gente estaria num outro lugar. Só que daí cada um vai lá dizer que tem que entrar na lista de exceções, porque a lista de exceções elas vai aumentando a cada vez que tem uma audiência pública. Então é isso, é essa questão que a gente tem que ter cuidado, e que eu acho que o Matheus estava dizendo, então, né, como é importante a gente entender esses diversos setores e como eles são beneficiados ou não beneficiados pela reforma do consumo, até porque isso, o imposto seletivo ele é para atingir certo setor, o benefício fiscal, ele é para certo setor. Então, por isso que os setores aparecem. Mas a questão da renda, ela seria fundamental, né? A gente tinha que estar discutindo... teve uma mesa sobre isso, né? E não é como se o Congresso... Ninguém não vai achar ninguém no Congresso que está dizendo não é importante discutir renda e patrimônio. Não vai achar essa pessoa.
todo mundo, o discurso está alinhadinho. E até quando a gente fez a entrega do manifesto, foi isso que a gente ouviu, não, a gente não está esquecendo a questão da sustentabilidade, a gente não está esquecendo a questão da renda. Isso só vai ficar para um outro momento. E a gente é um pouco cético em relação a isso, porque estamos há muitos anos aí batalhando por uma reforma tributária e não vendo essa questão andando e sempre vendo a priorização do consumo. Porque é isso, assim, com a priorização com a passa o consumo, as empresas demitem metade do seu time de tributaristas, né? Então, vai ser de fato muito bom para muita gente, né? Também a gente não quer diminuir isso. O que a gente quer dizer é isso, vamos discutir o pedaço inteiro do negócio, né? A casa inteira, né? E o consumo é bom para as empresas e por isso a coisa anda, porque todos os empresários estão lá batendo na porta do Congresso. O consumo sobre a renda, Silvio, eu quero saber o seguinte, quem é que vai bater na porta do Congresso para ser mais tributado? Por isso que a gente tem que juntar as pessoas que hoje são muito tributadas, ou seja, o trabalhador, ou aqueles que têm uma renda baixa e ainda assim estão na tabela do imposto de renda, porque a tabela do imposto de renda, como a Lívia explicou, ela vai sendo progressivamente cobrada, né? Você vai pagando mais imposto com o aumento da sua renda. Só que, Silvio, a gente precisa dizer isso em alto bom tom. Isso tem um teto, isso tem um limite. Pessoas que ganham acima desse limite, desse teto, que hoje no Brasil é baixo, pagam a mesma coisa. Então, se você recebe 15 mil reais e você recebe 1 milhão de reais, e a gente tem gente que recebe 1 milhão de reais de salário, essas duas pessoas pagam a mesma coisa. Então, a gente precisa pegar as pessoas que recebem 10 mil reais, dar as mãos e ir lá e falar, gente, não dá. Não dá pra... Então, a gente fala do pobre, mas a gente também precisa falar da classe média. A classe média, do ponto de vista do imposto de renda, ela é muito tributada, né? E aí, essas pessoas precisam ir para frente do Congresso, né? Pode até, Silvio, brincando aqui, pode até ir com a bandeira do Brasil, tá? Não me importa, não. Mas precisa ir lá dizer, a gente quer discutir renda no Brasil. Então, mas agora nós estamos chegando mais ao final do nosso programa. Eu avisei que o papo vai rápido, é interessante, né? Mas eu acho que a gente precisava fazer uma avaliação política antes de terminar, de quais são as chances de essa reforma tributária ser, de fato, beneficiar a inversão da pirâmide, né? Quer dizer, que não beneficie apenas os ricos, mas que possa também atingir a base social da pirâmide, os mais pobres, a maioria da população brasileira, esses 125 milhões de brasileiros que estão em segurança alimentar, enfim. Quer dizer, como é que vocês avaliam o andamento dessa reforma no Congresso? É aí que vai se decidir, né? Bom, vou começar e daí já me faço a despedida, pelo que eu entendi, né? Mas, bom, é isso. Eu acho que a gente está nos 100 dias do governo Lula, né, Silvio? A gente também, essas questões políticas, a gente está tentando esperar para ver, né? A gente está no começo, aqui em Brasília, né? Eu trabalho aqui de Brasília, dá para ver que está demorando muito para formar os ministérios, para ter gente para pensar as políticas, para ter gente para agir no Congresso. É um governo que ainda está sendo formado, então a gente está com essa paciência e tentando não fazer grandes análises políticas, vai, não vai, porque é isso, a gente ainda precisa entender qual vai ser a força que o Lula vai ter no governo, no Congresso, principalmente, né? Porque é isso, essa é uma reforma que vai ser discutida no Congresso, já está sendo discutida no Congresso, a âncora fiscal, que vai ser hoje, também vai ser no Congresso, e a gente sabe que, né, diferentemente do que aconteceu no Executivo, o Legislativo continua muito parecido com a gestão anterior, não teve uma grande mudança. A gente sabe, então, que vai ser difícil para o Lula aprovar, ainda que essa, por exemplo, a reforma tributária não é um projeto do Lula, né? É Lula, mas ali o Lira, Pacheco, né? A princípio tem essa aliança original maior para a reforma tributária, que nos coloca, né, perspectivas positivas. Mas é isso, talvez seja só essa reforma tributária do consumo, que eles já estão mais para frente, que já tem mais consenso, e que tem medo que eles passem e digam, passamos a reforma tributária e vamos para o próximo assunto. Tem esse medo, né? Então é isso, a gente também não está querendo já dizer, vai dar certo ou não vai dar certo. A gente está em começo de governo com as melhores expectativas lutando. E acho que é isso que a gente pode fazer por agora. Muito bom. Matheus, sua avaliação, suas últimas palavras.
Silvio, eu tendo a ser bastante pessimista com as coisas da política, né? Até por trabalhar com isso cotidianamente, você vai ficando cada vez mais refratário, né? A achar que as coisas vão dar certo. Mas eu tenho a rebeldia do otimismo. Então, a parte otimista em mim, ela fica de maneira muito rebelde, né? Querendo se insurgir, né? Contra esse pessimismo. Então, tem 3 anos que a gente está debruçado sobre esse assunto, né? INESC, Oxfam, ACT, Promoção da Saúde, né? O IDS, que é onde eu trabalho, a gente está absolutamente focado, né? Em elaborar propostas, né? Que sejam razoáveis, que contemplem esse princípio da simplificação, que não aumentem a carga tributária, que tenham um impacto real, né? Um impacto material, um impacto concreto, né? Na vida das pessoas. Por isso eu mencionei para você a questão do IDS ecológico, porque ele vai na base, ele vai lá nas prefeituras, ele vai lá onde está acontecendo o desastre climático. Então, eu acho que se melhora a vida das pessoas, se melhora a vida das prefeituras, né? A gente estava com a marcha dos prefeitos agora em Brasília, está terminando hoje, inclusive. Tem 4.000 prefeitos aqui, né? Se esses 4.000 prefeitos vão ser beneficiados, a gente acredita que tem uma força, né? Essa proposta ela não é um sonho ideal, ela é uma proposta coerente, né? Concreta, robusta e que tem uma força. Então, se eu acredito que o Congresso foi eleito para poder, né, checar com as suas bases o que é que tem força, e a gente sabe que as prefeituras têm um peso, né, de serem base dos parlamentares, então, Silvio, vou te dizer que o meu otimismo rebelde diz, não, eu acho que vai, dessa vez vai. Por quê? Porque antes, a gente, né, como eu te falei, há 3 anos, né, a gente está batalhando por isso, você tinha um executivo que não tinha a força para poder fazer a proposta andar. Agora você tem um executivo com essa disposição. A proposta, a gente precisa sempre lembrar, é do Congresso, para a gente cobrar a pessoa certa. Não adianta ela bater na casa do Lula e falar, Lula, cadê a reforma tributária? Não, isso é o Congresso, isso é Lira e Pacheco, e Lira em particular, porque está na Câmara, né? Mas, agora a gente tem o Executivo também pressionando. E aí, o que a gente tem que cobrar do Executivo? É a próxima etapa. Por quê? Porque essa etapa, se está na mão do Congresso, o Executivo vai pressionar para andar. Mas a próxima etapa, ou seja, tudo isso que a Liv falou aqui, que a gente não pode esquecer, renda e patrimônio, é o Executivo que vai ter que pautar. É o Lula que vai ter que lembrar que agora chegou a hora de colocar o pobre no orçamento e botar o rico no imposto de renda. É o Haddad que vai ter que dizer, olha, como é que a gente vai colocar o pobre no orçamento e como é que a gente vai botar o rico no imposto de renda. E aí mandar a proposta para o Congresso. E a gente vai estar vigilante lá e disposto a fazer a próxima discussão sobre isso. Muito bom. Eu também tenho uma expectativa positiva. Eu acho que o governo Lula agora está conseguindo, nessa coalizão ampla democrática, né, criar umas condições para aprovar uma reforma tributária que não vai ser tudo aquilo que a gente quer, mas que vai melhorar um pouco a situação de agora. Bom, eu agradeço muito a Livi Gerbasi e ao Matheus Fernandes por esse papo. Baixem aí o manifesto, hein? Então, o manifesto vai estar disponível nessa linha de link que nós vamos apresentar aqui durante o programa, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.